Uma das maiores razões de ansiedade para os fãs da Fórmula 1 é justamente a batalha entre Lewis Hamilton e Max Verstappen nesse ano de 2022. Essa batalha não significa apenas uma briga entre dois gigantes, significa também algo mais pessoal, um cara que acabou tirando o octacampeonato mundial do outro. Entretanto, segundo especialistas, Lewis Hamilton já inicia o ano com uma grande vantagem em cima de Max Verstappen. Quer entender tudo sobre isso? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e esse novo ano da Fórmula 1 fala muito sobre o que a gente espera ver na categoria. As novas regras devem garantir brigas muito mais interessantes a partir desse ano, principalmente considerando o fato de que nesse ano os carros terão muito menos dependência de aerodinâmica. Significa que eles vão sim conseguir se aproximar mais facilmente mesmo em curvas de alta velocidade. Mas aparentemente essas mudanças nos carros também resultarão em mudanças importantíssimas na forma com que os pilotos utilizam mesmo as coisas no seu carro, as referências, o tipo de pilotagem, o estilo e que darão sim uma pequena vantagem a Lewis Hamilton, que aparentemente já está mais bem preparado para os novos regulamentos da Fórmula 1. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, contando detalhe por detalhe, minuciosamente, contando o motivo pelo qual Lewis Hamilton já deve ter certa vantagem sobre Verstappen nesse momento especificamente. Mas antes eu queria te convidar a já dar o like nesse vídeo, deixar o joinha, porque isso ajuda muito o canal a crescer e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. Então não esquece, deixa o like porque é completamente de graça. O ex-piloto de Fórmula 1, Sergei Sirotkin, falou um pouco mais sobre esse assunto. Hamilton acabou ficando um tempo fora da Fórmula 1 e fora até mesmo das redes sociais, depois do que aconteceu no ano passado, lá no GP de Abu Dhabi da categoria, e que acabou fazendo com que ele se desmotivasse um pouquinho de estar no círculo da Fórmula 1. É claro que agora ele já postou nas suas redes sociais que está de volta. E a Mercedes já garantiu que o piloto inglês vai pilotar pela equipe alemã até o final desse ano especificamente. E aparentemente, segundo Sergei Sirotkin, isso vai ser muito importante, ainda mais considerando o fato de que Lewis Hamilton tem grandes chances até mesmo de se sagrar campeão mundial de Fórmula 1 nesse ano mais uma vez, batendo o recorde de Michael Schumacher. Isso tudo porque ele já tem certa vantagem sobre os novos regulamentos da categoria. Este ano, é claro que teremos carros completamente novos. Estes devem ser mais lentos nas curvas, o que significa que você precisa frear mais e mais para isso. Comparado ao ano passado, você gasta mais tempo. Eu sei que isso que ele falou aparentemente é muito simples e óbvio, mas para quem realmente não entendeu, significa basicamente que carros menos dependentes aerodinamicamente ou com menos aderência, como serão os carros de 2022, acabam fazendo com que o piloto precise frear um pouco mais para chegar às curvas. Eles não conseguem contornar as curvas com a mesma velocidade dos carros dos anos anteriores da Fórmula 1. Ou seja, precisam frear um pouco mais, diminuir a velocidade dos carros para que aí sim eles possam entrar nas curvas. São carros mais lentos e que, consequentemente, mudam o estilo de pilotagem da maioria dos pilotos da Fórmula 1. Isso será principalmente uma vantagem para Hamilton, mais uma vez especialmente em pistas onde são importantes, como Barcelona e Budapeste. Ninguém sabe exatamente como os carros de 2022 se sairão, é claro, mas o fato de que, em teoria, eles serão um pouco mais difíceis de pilotar pode ser um pouco benéfico para Hamilton, pois ele controla muito bem o equilíbrio do seu carro. E por que ele usou os exemplos de Barcelona e Budapeste? Porque são pistas que geralmente têm muita dificuldade em encontrar ali um equilíbrio ideal para os carros de Fórmula 1. São pistas complicadas mesmo para esses pilotos da categoria. Aparentemente, nesses dois lugares, tanto engenheiros quanto pilotos acabam perdendo um pouco mais o equilíbrio dos carros. Situação em que Hamilton consegue contornar com facilidade desde o início da sua carreira, não apenas na Fórmula 1, mas também lá nos karts,
Hamilton sempre foi um mestre de equilíbrio dos carros. Quando ele não consegue atingir esse equilíbrio apenas com acertos nos seus veículos, ele atinge esse equilíbrio através da pilotagem, seja jogando o equilíbrio dos freios mais para o eixo dianteiro ou para o eixo traseiro, mas ele sempre consegue contornar esse problema da melhor forma possível. Talvez muitas pessoas digam que Verstappen também tem uma grande habilidade em pilotar carros mais difíceis de guiar, e ele realmente tem, mas significa basicamente que essa habilidade que Verstappen tem, Lewis Hamilton também teria, mas de uma forma em que ele permite que o equilíbrio do carro fique perfeito, enquanto Max Verstappen busca desequilibrar o carro ou se adaptar a um carro que já é desequilibrado. Isso significa basicamente o seguinte: enquanto Verstappen pega um carro ruim e consegue pilotar muito rápido no carro ruim, Lewis Hamilton pega um carro ruim e o transforma em um carro muito veloz, que acaba economizando tanto em pneus quanto em combustível e também se torna um carro mais constante. Ou seja, aparentemente, Lewis Hamilton realmente tem certa vantagem nessas condições específicas do ano de 2022. E Sergei Sirotkin falou exatamente sobre isso, sobre como Lewis Hamilton consegue equilibrar o carro tanto em questão de transferência de peso quanto também em questão ali de freios, como ele sobrecarga um pouco mais ali, sobrecarrega um pouco mais o eixo dianteiro do carro. Isso significa basicamente que no momento das curvas ele consegue jogar a quantidade ideal de peso nos lados exatos do carro. Isso realmente é algo que ele é número 1 na categoria e que é extremamente importante para todos os pilotos da Fórmula 1 ou de qualquer categoria do automobilismo mundial. Quando você fala sobre o controle sobre os freios, rotação e transferência de peso na entrada de uma curva, Lewis é definitivamente o número 1 do grid. Lewis sabe como carregar o eixo dianteiro muito bem, porque ele tem uma boa sensação e controle dos freios, então na verdade torna-se uma soma. Isso significa que como Lewis Hamilton consegue transferir o peso tanto dos freios quanto na direção de forma perfeita, ele consegue girar o carro mais rapidamente, ou seja, ele aponta a frente do carro para o local correto muito mais rapidamente do que os outros pilotos da Fórmula 1. Consequentemente, ele consegue ganhar muito tempo na aproximação das curvas, carregando muito mais velocidade do que os outros pilotos, e a saída dele também é muito boa, já que ele consegue apontar a frente do carro para o local correto. Isso não significa, segundo até mesmo Sergei Sirotkin, que ele é o melhor piloto em saída de curva, mas significa que a soma dos fatores acaba fazendo de Lewis Hamilton o melhor piloto em questão de equilíbrio dos carros. Mas aparentemente, Verstappen continua sendo o melhor piloto em saídas de curva especificamente. Como ele pode girar o carro tão bem, Lewis também pode posicionar melhor o carro na frente da saída da curva. Embora eu geralmente não ache que Lewis é o melhor piloto em termos de saída, mas chegaremos a isso mais tarde com Max, no entanto, o tempo que Lewis ganha mais cedo na curva é muito maior do que ele potencialmente perde em alguém que tem uma saída melhor. E Sergei explicou justamente sobre a questão de Max Verstappen, que apesar de ser também um piloto muito veloz, utiliza técnicas opostas a Lewis Hamilton. Enquanto Hamilton foca muito mais no equilíbrio do carro, a forma como ele vira o volante, utiliza o freio e o acelerador, Max Verstappen foca na utilização da pista. Ele utiliza o máximo da pista de forma que ele transforme as curvas em algo menos quadrado, ou seja, ele gosta de utilizar a entrada da pista no meio da curva e também a saída da curva. Isso significa que ele consegue sim uma saída um pouco melhor, mas provavelmente perde um pouquinho na entrada das curvas, já que Lewis Hamilton acaba conseguindo um equilíbrio um pouco maior do que o piloto holandês. Isso não significa que um é melhor que o outro, mas significa que provavelmente Lewis Hamilton terá mais facilidade com os novos regulamentos da Fórmula 1. Isso pode parecer estranho, mas Max está realmente fazendo o oposto de Lewis, usando cada centímetro da pista para tornar as curvas menos quadradas. Max faz isso usando o máximo de pista possível para entrada e saída.
Ao entrar em uma curva e no meio do caminho, ele sempre posiciona o carro no melhor ângulo possível para sair da curva o mais rápido possível. E realmente faz muito sentido isso tudo que Sergei Sirotkin disse sobre Hamilton e sobre Max Verstappen. Inclusive eu até já fiz vídeos sobre o estilo de pilotagem dos dois pilotos e eles estão aqui no canal. É só você procurar nos vídeos aí, nas listas que tem aqui no Hora do Piloto. Mas o que você acha disso tudo? Você acha que realmente Lewis Hamilton deve ter uma vantagem com os novos regulamentos da Fórmula 1? Ou você acha que Max Verstappen vai ter a capacidade de se adaptar muito mais rapidamente e se sobrepor ao piloto inglês? O que você pensa sobre esse assunto? Comenta aqui embaixo nos comentários. Para ser bem sincero, eu acredito que Lewis Hamilton realmente vai ter mais facilidade, como eu falei no decorrer desse vídeo, e a explicação é muito simples. Os carros desse ano serão mais simples do que dos anos anteriores, terão sim um estilo de tocada muito mais complicado e que precisará sim aumentar o equilíbrio dos carros. Pilotos que não têm tanta facilidade em deixar o carro mais equilibrado, transferir o peso de um lado para o outro e para frente e para trás com relação aos freios, vão ter mais dificuldade em ser mais velozes, como é o caso de Max Verstappen. Lewis Hamilton já faz isso desde sempre e deve ter sim mais facilidade. Mas é claro que o que realmente vai acontecer é só o tempo que vai nos dizer. Mas eu acredito que é justamente isso que deve acontecer nesse ano de 2021. E torço inclusive para que Verstappen tenha sim uma adaptação muito mais fácil do que eu tenho imaginado. Mas acredito eu que ele realmente deve sofrer um pouquinho mais do que Lewis Hamilton. Mas como eu já disse, a sua opinião deve ser diferente, pode ser diferente, e para isso já comenta aqui embaixo o que você pensa sobre esse assunto e não esquece, se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para todas as notificações. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!